Boa noite de novo. Mais uma terça-feira na casa do Senhor. E coube a mim trazer a palavra novamente. Eu demoro, mas quando eu venho, vem sempre seguida. Sempre encaixa. Mas glória a Deus por isso, né? Hoje eu estava orando e pensando numa palavra. E vou me usar aqui de uma lei famosa da química, a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Nós popularizamos essa lei num ditado popular, que na natureza nada se cria, tudo se copia, né? E é justamente o que eu vou fazer hoje, porque eu estava vendo uma pregação no sábado, assistindo uma pregação no sábado com o Eduardo, e uma pregação da qual eu gostei muito, falou muito comigo. E hoje de manhã não vinha nada na minha mente que não fosse o versículo da pregação, que não fosse aquilo. E eu quero compartilhar com vocês, porque tudo que é bom a gente deve compartilhar, não é verdade? Então, é uma cópia daquilo que o pastor pregou, mas é algo que eu creio que Deus tem aí para nós, né? Hoje é uma pregação do Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central. E ela falou profundamente comigo no sábado. E eu gostaria que ela falasse conosco novamente hoje. Amém? Vamos abrir então a palavra no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, 6. A versão que eu vou ler é a NVI. Eu vou ler a partir do 5. Isaías 33. Amém? Vamos lá então. A partir do 5, diz assim, ó: O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá Sião de justiça e de honestidade. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Na versão da linguagem de hoje fala assim: o temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Vamos fechar os nossos olhos então. Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, na sua presença. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito venha agora nos dirigir essa palavra, que venha falar conosco. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Dá-nos entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor gostaria de nos ensinar. Pedimos, ó Deus querido, a sua bênção, Senhor, sobre essa palavra. Usa-me, Senhor, como um instrumento, Pai, e que nós possamos sair desta casa hoje renovados pela palavra, pela sua presença, Deus, pela intimidade contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar e vamos lá. O tema da mensagem é a chave do tesouro. Então, esse versículo ele foi escrito, né, pelo profeta Isaías, e ele foi uma profecia da qual o profeta Isaías ele fez para o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando Isaías falou com ele estava num momento complicado, ele estava passando por um momento de muita aflição, de muita tribulação, porque os assírios, eles estavam ameaçando invadir Judá. Eles estavam ameaçando a tomar as terras, né? Tomar as terras de Judá e dizimar o povo. E a Síria, na época, ela era um dos impérios ali mais poderosos da época. Ela tinha um grande exército e ela tinha basicamente tomado todo mundo. Ela tinha possuído praticamente todas as nações ali em volta. E Ezequias ele estava muito preocupado. E então Deus fala, né, com o profeta Isaías e pede para que ele vá até Ezequias. E fala com ele, né, Isaías fala para ele essa profecia toda do capítulo 33. São várias mensagens ali que Isaías fala para ele. Mas o que nós vamos centrar hoje é justamente no versículo 6, que fala, né, sobre a chave do tesouro. Qual é a chave do tesouro? O que fez com que o rei Ezequias
fosse vitorioso nessa batalha que praticamente era impossível de se vencer. E qual o motivo que levou Deus a dar a vitória ao rei Ezequias e ao povo de Israel naquele momento? Porque essa foi a chave do tesouro que fez com que ele vencesse essa batalha. Isaías, ele declara nessa mensagem, que ele fala para o rei que o seu fundamento, ele estava no temor do Senhor. Ou seja, basicamente Isaías estava falando assim: por que você teme a Deus, rei Ezequias? Por esse motivo eu vou livrar o povo. Por causa do seu temor, você está seguro. Nada vai acontecer, nem com você e nem com o povo de Israel. E olhando para essa palavra, olhando, um pouquinho para essa promessa, para essa profecia da qual Isaías falou, nós vamos tirar algumas coisas daqui sobre qual é a chave do tesouro, alguns ensinamentos que essa palavra ela tem para nos dar. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre o temor do Senhor. Porque a palavra diz que foi o temor do Senhor que Ezequias tinha pelo Senhor que fez com que Deus ele agisse daquela maneira. E trazendo para as nossas vidas de hoje, Deus ele também, a gente pode dizer que o temor do Senhor, ela é o fundamento para que nós tenhamos uma vida cristã, para que a gente possa realmente viver de acordo com a vontade de Deus. Se nós não tememos a Deus, nós não temos um fundamento, nós não temos uma fundação, nós não temos raízes, nós não temos alicerce. Quando Jesus ele nos fala lá na parábola da casa construída sobre a areia e sobre a rocha, é justamente isso que ele compara. Ele compara a fundação, porque ele fala assim que a casa que foi construída sobre a areia, ela é abalada por qualquer vento, ela é abalada por qualquer tempestade. Mas a casa que é firmada na rocha, aquela que é fixa, que é presa, ela resiste às tempestades, ela resiste às atribulações. E é justamente isso que Isaías está falando para o rei Ezequias. Deus está te ouvindo, Deus ele vai te abençoar, ele vai te livrar, porque você teme a Deus, porque o firme fundamento, você tem o fundamento da fé, você tem o firme fundamento da palavra. E quando nós olhamos para a nossa vida, a gente pode avaliar, a gente pode refletir e pensar, será que verdadeiramente nós tememos a Deus? Porque nós somos muito acostumados a dizer que amamos a Deus, né? Mas e o temor do Senhor? Porque temor e amor são coisas distintas, são coisas diferentes. Será que, por vezes, talvez nós amemos ao Senhor, mas nós não temamos a Deus? E às vezes, talvez a gente tema a Deus e não ame tanto ao Senhor, mas ele exalta aqui, né? Ele ressalta aqui que o importante, que o valioso, que o que nos mantém firme é o temor e não necessariamente o amor. E a gente olhando para nós, será que as nossas atitudes, elas são baseadas no temor? Né? Esses dias eu vi uma postagem, alguém mandou para mim, eu acho que mandaram, ou nas redes sociais, esses postzinhos aí de Instagram e Facebook, e falava a seguinte frase, dizia assim: é incrível como as pessoas temem o inferno, mas não temem agir como demônios. E isso assim, né? Fiz carinha de emoji, de pavor. Falei, Deus, como é que as pessoas agem como demônios? E naquele instante o Espírito Santo me falou assim, que cada vez que nós causamos conflitos, toda vez que nós geramos contendas, que nós semeamos discórdias, toda vez que falamos mentira, toda vez que nós difamamos pessoas, nós estamos agindo como demônios. Gente, eu fiquei abismada de como é fácil agir como os demônios. E é algo que todo dia, por vezes, acontece na nossa vida. E realmente isso é verdade, porque muitas vezes nós tememos o inferno.
mas nós não tememos ter esse tipo de atitude. Nós não tememos desagradar a Deus. Nós não temos temor em fazer aquilo que Deus não se agrada, aquilo que Deus abomina. E Ezequias, ele se livrou justamente por causa disso, por causa do seu temor. Mesmo que todo o seu povo, ele livrou a si mesmo e a todo o seu povo, porque ele temia o Senhor. Então, ou seja, o temor do Senhor, ele traz acesso a bênçãos na nossa vida, inacreditáveis. Às vezes, a bênção impossíveis, porque naturalmente era impossível Israel vencer os assírios. Não havia possibilidade por forças naturais. O exército era gigantesco, a cavalaria era apropriada. Ele era como um exército contra camponeses, como pessoas despreparadas. Não havia como Israel vencer sem a intervenção de Deus, sem a intervenção divina. E ele conseguiu essa bênção por causa do seu temor. Mas quando a gente olha e pensa assim, o que é temer a Deus? Você já se questionou o que é temer a Deus? Deus, para eu saber se eu tenho esse temor, eu preciso realmente entender o que é a palavra temer. Porque geralmente nós associamos a palavra temor, no nosso português principalmente, né, ao medo. A gente associa o temor, né, à sensação de pavor, de medo. Mas o significado de temor não necessariamente ele está atrelado ao medo. Eu busquei lá e ele diz assim, que temer a Deus, né, no caso, temer a Deus não é ter medo, mas sim ter uma absoluta reverência e admiração por um Deus todo-poderoso. Então, temer a Deus é ter absoluta referência. O que é ter referência? Ter reverência é você ter admiração, é você ter uma demonstração de respeito, de humildade, é ter admiração por alguém ou por algo. Então, quando nós tememos a Deus, nós temos esse sentimento de respeito, esse desejo, essa ânsia de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, de buscar agir da maneira que Ele gostaria que nós agíssemos. Temer a Deus é evitar o pecado ou alguma atitude inapropriada, porque você não deseja desagradar ao Senhor, porque você o ama e porque você o admira. Então, não é porque você tem medo de uma punição, mas porque você não deseja desagradar ao Senhor. Por vezes, nós temos o desejo de fazer coisas erradas. Eu tenho, por muitas vezes, a vontade de fazer coisa errada. Mas qual o motivo que me leva a não praticar? É o medo de desagradar a Deus. Você tem medo de desagradar ao Deus? Você teme decepcionar ao Senhor? Eu tenho muito medo de desagradar a Deus. E eu sei que às vezes eu desagrado, eu sei que às vezes eu decepciono. Mas pelo menos intencionalmente eu evito. Porque é algo que realmente arrasa o meu coração. Quando eu vejo, quando eu sei que eu deveria ter agido de uma maneira, quando eu sei que eu deveria ter feito uma coisa, uma atitude, né, tomado uma atitude correta e por algum motivo eu escolhi tomar uma atitude errada, uma atitude da qual Deus não se agrada. Isso me deixa muito chateada. E eu creio, isso é temor. É quando você tem esse medo, você tem, não esse medo, né, mas você tem essa preocupação em não desagradar a Deus. Pelo contrário, né, você busca fazer aquilo que Ele deseja, você busca fazer aquilo que é correto. E também, o profeta ele declara lá para Ezequias que não somente a segurança, mas porque ele teme, né, porque o rei ele teme a Deus, porque ele possuía esse temor, ele também tinha a chave de um tesouro muito maior. Então, além do livramento, além de se livrar daquela situação, por causa do temor, Deus estava dando a Ezequias um grande tesouro, a chave de um grande tesouro.
E hoje eu quero falar com vocês justamente sobre isso, sobre o tesouro, sobre a chave pela qual abre esse grande tesouro. E ele fala lá, né, o profeta ele diz assim, ó, o que tem no tesouro? Tem salvação, sabedoria e conhecimento. Quem de nós não deseja essas coisas? Eu creio que todo cristão, ele busca, né, ele anseia por salvação, anseia por sabedoria e por conhecimento. Se esse não é o desejo do seu coração, irmão, você precisa rever as suas prioridades. Se você deseja algo, se você vem na igreja para buscar algo que não seja essas coisas, você precisa rever, porque salvação, primeiramente, é a coisa mais valiosa da qual um cristão pode querer. É um presente de Deus para as nossas vidas. Eu creio que todos nós que aqui estamos em busca, principalmente, da salvação. Talvez nós desejamos outras coisas, mas a salvação é o ápice daquilo que nos faz crer, porque toda a nossa vida, ela está, não só a nossa vida, mas principalmente toda a nossa morte, ela está baseada na salvação. Então, salvação é algo que nós precisamos buscar intensamente e incansavelmente. Só que o que nós observamos? Que nós temos vivido tempos, nós somos uma geração que banaliza a salvação. Nós somos uma geração que não dá o devido valor na salvação. A maioria crê, muitas pessoas, para não dizer a maioria, mas muitas pessoas, elas acreditam que porque elas levantaram as suas mãos aqui, porque aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou porque batizaram lá, mergulharam na piscina, elas estão salvas. Mas Isaías, ele diz que não. Ele diz assim, ó, Isaías diz que só encontra salvação o homem que teme ao Senhor. Se você se batizou, mas você não teme a Deus, se você não está com o seu coração disposto a ter uma mudança de vida, a ter uma transformação, a viver de acordo com aquilo que o seu Deus deseja, de acordo com os planos que Deus tem para você, a sua salvação não está garantida, porque você não tem temor. É preciso ter temor para que haja salvação. Uma vez salvo, sempre salvo? Há teorias que dizem isso, mas eu não creio, porque a palavra ela não nos dá margem para isso. E a prova de que o temor do Senhor, ela é realmente, né, é o que traz salvação para nossas vidas. Nós temos várias histórias, mas eu vou citar aqui a que ele citou lá, que foi a história de Sodoma e Gomorra e a história de Nínive. Quando Abraão, ele intercede por Sodoma, porque a família do seu primo estava lá, né? Deus, ele fala para Abraão que ele vai destruir aquela cidade, porque há muita imoralidade, há muito pecado, aquelas pessoas não temiam a ele, que elas eram, né, realmente havia muitas coisas erradas na cidade, e ele diz que ele vai destruir a cidade. E Abraão, ele intercede pela cidade, ele fala assim, Deus, mas se tiver, né, algum justo, algumas pessoas justas naquela cidade, você não livraria toda a cidade? E Deus diz que ele livraria. E ali começa a barganha de Deus, né, de Abraão com Deus. Se tiver 30, se tiver 10, se tiver... No entanto, os anjos, né, eles não puderam encontrar ninguém naquela cidade que temesse a Deus. Eles não puderam encontrar essas pessoas. E por esse motivo, Deus destruiu toda a cidade, porque não havia temor. No entanto, quando a gente vê a história de Jonas, que reluta lá, né, contra ir pregar sobre Nínive, que também era uma cidade imoral, que também era uma cidade de muitos pecados, Jonas, ele vai e prega. E a palavra fala assim que toda aquela cidade se arrependeu, que todos se arrependeram e passaram a temer a Deus. E Deus salvou toda aquela cidade.
Então, a salvação, ela está no temor no temor que nós temos por Deus. Temer a Deus é pré-requisito para a salvação. A garantia está no temor que eu tenho pelo Senhor, e não necessariamente no meu mergulho lá na piscina. Se você batizou, mas não teme a Deus, infelizmente você só tomou um banho de água gelada. E por vezes num dia muito frio. Segundo ponto que ele fala lá, né? O segundo tesouro da qual o temor do Senhor abre a chave é a sabedoria. Então, faltando voz aqui. Tiago, ele nos ensina, né? O livro de Tiago, ele nos fala que se alguém deseja ter sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente, né? Ou seja, de bom grado, de graça. Mas, se nós observarmos, Tiago, ele fala justamente isso, que Deus, ele distribui a sabedoria gratuitamente para todo mundo. Basta a gente pedir. No entanto, a Bíblia, ela não é um livro de versículos, né, espalhados ali, fora de contexto. Realmente, se você pedir, Deus, ele dá sabedoria. Mas você já se questionou o motivo pelo qual você não tem? Às vezes eu falo, Deus, mas eu peço, qual o motivo pelo qual eu não tenho? Por que a sabedoria não vem? Se Tiago diz que se pedir, ela aparece. Porque a Bíblia, ela não é um livro isolado. Ela é um livro que ela parte de vários princípios. E Provérbio também diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de nada vale eu pedir sabedoria, se eu não temer a Deus. A chave que vai permitir que eu abra a porta da sabedoria, da qual Deus deseja me dar, porque realmente Ele deseja dar gratuitamente e deliberadamente a todos. Mas eu preciso temer a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isaías, ele diz que a chave do tesouro da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se nós desejamos ser sábios, se nós, desejamos buscar essa sabedoria de Deus, nós precisamos temer ao Senhor. Porque a Bíblia é um compilado desses princípios. E às vezes nós nos apegamos somente a um e não observamos tudo que a palavra tem para nos dizer. Só alcança a sabedoria aquele que teme ao Senhor. Mas, se nós olharmos, nós vivemos em tempos em que há muitos falsos sábios. Nós admiramos muito pessoas, de grande conhecimento, tidas como pessoas de grandes sabedorias, devido às suas palavras. Nós acreditamos nas suas palavras. Muitas vezes aquilo que elas dizem são tidos como lei, como verdades. Mas Tiago, ele também fala no capítulo 3 e ele nos alerta sobre os dois tipos de sabedoria que há. Sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria divina. E a sabedoria da qual o temor do Senhor, ele abre a porta, é a sabedoria divina, não é a sabedoria humana. Paulo fala que a sabedoria humana, ela é uma sabedoria demoníaca. Mas, por vezes, nós apoiamos a nossa vida, nós apoiamos a nossa fé na sabedoria humana, ao invés na sabedoria divina. Nós acreditamos naqueles, que julgam ser o dono da verdade, que pronunciam mentiras como se fossem verdades, e nós acreditamos nelas e deixamos de acreditar na palavra de Deus. Deixamos de crer naquilo que Deus fala para crer naquilo que pessoas que são consideradas sábias, elas vêm falando e nos ensinando. Ensinando falsas doutrinas, ensinando coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. E nós deixamos de acreditar na palavra para acreditar no que essas pessoas falam. Qual o tipo de sabedoria que nós temos dado ouvido? Que tipo de sabedoria nós temos buscado? Nós temos buscado, que tipo de sabedoria nós temos disseminado aí por aí, como cristãos? Será que é a sabedoria divina? Ou será que é a sabedoria humana? O que tem saído da nossa boca? O que nós temos aí revelado às pessoas? Porque qualquer coisa, qualquer princípio
ou qualquer ensinamento que é contrário à palavra de Deus, não é sabedoria, é engano. E por vezes nós estamos sendo enganados, acreditando ser sábios, buscando sabedorias e buscando verdades da qual não provém da palavra de Deus. Quanto menos temor por Deus nós temos, mais cheio de sabedoria do mundo nós ficamos. Mas quando eu creio quando eu creio mais no meu poder, mais na minha capacidade do que na sabedoria de Deus, quando eu escolho fazer a minha vontade e eu desprezo a vontade de Deus, eu estou alimentando a minha sabedoria humana e desprezando a sabedoria divina. Então, que realmente nós possamos buscar a sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, aquela que provém da palavra, aquela que provém de Deus, essa sim, ela é a qual Deus deseja nos dar, é aquela que Deus deseja que nós busquemos. Mas para que a gente possa alcançá-la, nós precisamos temer ao Senhor. Porque Provérbios diz que é o temor que traz, que é o princípio, ou seja, que é a sabedoria, que é aquilo que vai nos tornar sábios. Nós precisamos primeiramente temer a Deus. Só então nós vamos receber realmente a sabedoria dos céus. Amém? E o terceiro e último tesouro que Isaías nos fala ali é o conhecimento. O conhecimento, ele é o outro tesouro aliado ao temor. Provérbios 2, ele fala assim, se procura a sabedoria como se procura a prata, e se buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento do qual Deus ele está falando é o conhecimento das coisas de Deus, é a revelação de quem Deus é a forma como que Deus nos leva a conhecê-lo. Então, esse é o conhecimento que Deus deseja nos dar. Não é um conhecimento científico, não é um conhecimento natural, humano, conhecimento de administrar, de organizar, de ser um empreendedor, mas o conhecimento pelo qual o temor do Senhor é a chave, é o conhecimento divino, é o conhecimento de Deus. O conhecimento que o profeta Isaías se refere é justamente esse. Não aquele conhecimento que nós adquirimos pelas nossas informações da vida cotidiana, mas o conhecimento que nós adquirimos aos pés do Senhor. O conhecimento que vem da intimidade, o conhecimento que vem quando a gente consegue desfrutar da companhia de Deus. Quando Deus ele começa a tornar a nossa mente parecida com a mente de Cristo. É quando nós começamos a ver as coisas como Deus vê. É quando nós começamos a ver o mundo da forma como Deus vê. É quando os nossos olhos se abrem e a gente passa a ver as pessoas da maneira que Deus as vê. Isso é o conhecimento, isso é o que Deus ele realmente deseja. Salmo 25, ele diz assim, que Deus, ele instruirá aqueles que o temem. Que o Senhor, ele confia segredos àqueles que o temem. E que estes, aqueles que o temem, as pessoas que os temem, estes serão prósperos e herdarão a terra. E conhecerão a aliança de Deus. Então, veja quantas coisas valiosas o temor do Senhor, ele traz para nossas vidas. Realmente, bênçãos inacreditáveis. Coisas da qual, por vezes, nós desejamos e temos orado e temos pedido. Temos pedido por prosperidade, temos pedido por tantas outras coisas aí. E coisas que, para que elas possam acontecer na nossa vida, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos buscar esses tesouros valiosos do qual o profeta Isaías tem nos dito. Nós devemos buscar a salvação, buscar a sabedoria e buscar o conhecimento. Pedro, ele nos dá uma ordem lá em uma de suas cartas, na sua primeira carta, ele fala assim, tratem todos com o devido respeito.
amem os seus irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Então, não há como amar a Deus sem ter temor, né? Muito menos não há maneiras de honrar a Deus sem temor. Que nós possamos estar agora olhando para nós e nos avaliando. Coloque-se de pé.